criar o primeiro capítulo de forma que o leitor não largue a sua história? Hoje eu vou passar 5 dicas imbatíveis para você construir o seu primeiro capítulo. Te interessa? Então, vem comigo! Olá, querido escritor! Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Deixe seu like, aperte o sininho, se inscreva nesse canal para você receber sempre dicas de escrita criativa. As 5 dicas que eu vou passar hoje para você construir o primeiro capítulo da sua história, eu fiz baseada no primeiro capítulo desse livro, O Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt. Na verdade, é o primeiro livro de uma série e confesso que, além dessa capa maravilhosa que me fez comprar esse livro, foi principalmente o primeiro parágrafo dessa história. Logo no primeiro capítulo você já tem o que eu chamo de dica número 1. Comece a partir de uma mudança. E para que você entenda, eu vou ler do primeiro parágrafo. A combinação de um cavalo a galope em disparada, uma estrada enlameada cheia de curvas e uma dama a pé nunca é muito boa. Mesmo na melhor das circunstâncias, a chance de as coisas darem certo são lamentavelmente baixas. Mas acrescente a essa situação um cão imenso, e Anna Rand refletiu, o desastre se torna inevitável. Se a sua história não começar a partir de uma mudança, então não tem história. E é exatamente o que a gente vê nesse primeiro capítulo do Príncipe Corvo, porque nessa situação constrangedora que a autora começa a narrar, é onde ela vai conhecer o conde, que vai mudar totalmente a história dela. Não que nesse momento realmente eles vão se conversar, se conhecerem realmente, mas é o primeiro momento que, de uma forma desastrosa, eles vão estar num conflito juntos, tá? Então isso já nos prende à história, porque você começa a imaginar a situação constrangedora, você já colocou o seu leitor diante de um problema. Dica número 2. Apresente o seu protagonista. E é justamente o que Elizabeth Hoyt faz nesse primeiro capítulo. Ela apresenta quem é a sua protagonista, mostra como é a rotina dela e, de uma forma muito interessante, ela vai entregando as características dessa personagem. Veja, quando você vai apresentar o seu protagonista, você simplesmente pode falar, ele tem tantos anos, é viúvo, né, como no caso dessa personagem principal. Mas a autora desse livro trabalha esses detalhes de uma forma despretensiosa e torna até mais interessante a leitura do texto. Como vemos no exemplo desse trecho, olha. Idiota, pensou Ana, mas não foi isso que ela disse. Viúvas respeitáveis de certa idade, 31 anos dali a 2 meses, não lançam epítetos, por mais apropriados que sejam, a cavalheiros. Não, de modo algum. Então aqui você já vê que a personagem é viúva, de que ela está com quase 31 anos de idade, de que ela é uma dama muito bem comportada, que segue as regras da sociedade, né? Então aqui é muito interessante porque você já vai entender quais são os detalhes da vida e da rotina desse personagem. Dica número 3. Apresente o universo do seu livro. Onde é que se passa a história do seu livro? Em que ano? Em que lugar? Aqui nesse livro, a autora ela deixa já um cabeçalho, logo na hora que ela abre o capítulo, mostrando a cidade e o ano em que acontece a história. Mas isso não significa que você também precisa colocar esses detalhes num cabeçalho. Essas informações, elas podem aparecer ao longo da narrativa, de uma forma criativa também, e também, quem sabe, no meio de um diálogo, por exemplo. A autora também começa a trabalhar a rotina desse personagem, mostrando ao leitor como é o dia a dia dela, com quem que ela tem contato, com quem que ela mora, como que acontece a rotina dentro da casa dela, porque assim você vai apresentando ao leitor a vida cotidiana do seu personagem, para depois inserir um conflito, né? Deixando isso tudo na maior das bagunças, geralmente. Dica número 4. Gere empatia para o seu protagonista.
Empatia é quando o leitor lê aquela história, se interessa pelo personagem principal e começa a torcer por ele. Isso geralmente acontece quando você coloca o seu personagem em problemas cotidianos, né, que são comuns na nossa vida. Porque a partir disso, o leitor ele começa a se ver no lugar daquele personagem. E muitas vezes a gente lê histórias justamente porque a gente quer viver vidas que por algum motivo a gente não consegue viver, não pode, né? Situações que a gente nunca viveria, mas que através dos personagens a gente acaba tendo as emoções daquele personagem e se envolve completamente na história por causa disso. Então, quando isso acontece, é porque o escritor conseguiu gerar empatia para o protagonista. E você precisa fazer isso logo no primeiro capítulo. Dica número 5. Apresente o objetivo do seu personagem e dê dicas do que está por vir. É no primeiro capítulo que você vai mostrar as principais dificuldades do seu personagem e o que ele busca, né? O que ele está desejando, o que o deixa incompleto. E a partir disso, você vai deixar uma dica do que está por vir, que vai ser o conflito da sua história. Em O Príncipe Corvo, isso é feito muito bem pela autora, porque no começo, logo no primeiro capítulo, ela já mostra que Anna Rain está viúva, que ela precisa de um emprego para se manter financeiramente, mas que isso, obviamente, para aquela época não era nada fácil. E por outro lado, a autora já nos mostra um conde que está em busca de um secretário, né? No caso, homem, mas que, ao que parece, tudo indica que ele vai dar esse trabalho para Anna Rain, ou ao menos que eles vão se aproximar justamente por causa dessa situação. E aí que você começa a se perguntar, poxa, será que ele vai aceitar uma mulher como secretária para ele? Como será que ela vai lidar com ele, que tem uma personalidade muito forte? Será que é a partir daí que vai surgir um romance entre os dois? Então você começa a entender o que pode vir adiante e você não quer de forma alguma mais largar aquela leitura. Essas foram as 5 dicas para você criar o primeiro capítulo da sua história. Mas se o seu problema realmente é estruturar todo o seu livro, não se preocupe, também tem vídeo nesse canal sobre isso. É só você acessar o cardzinho que eu vou deixar aqui para você aprender como escrever um livro com rapidez, planejamento e organização. E se você, como todo bom escritor, também é um leitor, conheça meus livros de romance, me encontre também nas redes sociais, conheça meu blog e são todos os links aqui na descrição desse vídeo. Espero você na próxima, hein? Um beijo!